Bom dia, professores e professoras das áreas de ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Dessa semana, nossa TPC contará com a presença da nossa querida professora PCNP de Educação Especial, Kátia Firmino. Ela discorrerá sobre vários temas referentes ao ensino e aprendizagem dos alunos, dos estudantes com deficiência. Nessa TPC também, nós, PCNPs das áreas citadas acima, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, estaremos presentes nessa roda de conversa. Espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível todos os recados, todas as dicas que a Kátia discorrerá ao longo da TPC. Que tenhamos, então, uma ótima manhã de estudos. Olá, professoras e professores, sejam todos bem-vindos ao nosso ATPC de hoje. Hoje nós contaremos com a participação especial da Kátia Lima, que é especialista em educação especial. Ela estará conosco, junto com os professores das áreas de Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A Kátia fará conosco uma roda de conversas com diversos assuntos com os nossos PCNPs. Eu sou o PCNP Geraldo, tenho cabelos ruivos e barba ruiva, estou usando uma camisa azul claro num fundo branco. A apresentação nossos colegas PCNPs. Olá, meu nome é Sâmia, eu sou PCNP de Biologia, eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, estou vestindo um vestido cinza, estou num ambiente tipo escritório, sentada numa escrivaninha com uma janela atrás de mim. Olá, professores, eu sou o PCNP Sérgio de Ciências, eu possuo cabelos, barbas e olhos pretos, estou usando óculos, tenho cor parda, estou no ambiente de escritório, atrás de mim tem uma estante com alguns objetos. Passo a palavra. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra, PCNP de Física, sou branca, cabelos loiros, olhos castanhos, estou no quarto do meu filho, sentada numa escrivaninha, e atrás de mim está a porta do quarto dele. Olá, professoras e professores. Espero que vocês estejam bem. Sou a Ciomara, PCNP de Química, sou clara, estou usando uma blusa estampada, tenho cabelos ruivos, olhos claros e estou usando óculos. O ambiente em que eu estou é claro e tem uma cortina nude. Eu sou Gislaine, sou PCNP de Matemática, sou morena, cabelo comprido, uso óculos, estou de blusa branca com listras azul marinho e atrás de mim uma parede clara com um pôster. Eu sou a Sandra, PCNP de Matemática, sou morena, tenho os cabelos e olhos castanhos, meu cabelo é comprido, eu estou em um ambiente com fundo rosa. Olá, professores, professoras, é um prazer participar aqui com os meus colegas dessa TPC. Eu sou Kátia, PCNP de Educação Especial. Eu sou clara, olhos claros, estou com uma camiseta roxa. Atrás de mim, um fundo de uma sala com uma planta e uma pequena estante. E, no momento, cabelos curtos e loiros, que, na verdade, não são meus, mas estou usando nesse momento. Hoje, nossa TPC vai ser muito gostosa, vai ser um bate-papo muito gostoso, e eu espero atender as expectativas dos colegas e de vocês também. Sou o PCNP de História, meu nome é Alessandro, eu possuo cabelos grisalhos, curto, pele clara, barba por fazer, e estou no ambiente de fundo cinza. Olá, pessoal. Sou Neuza, PCNP de Geografia. Tenho cabelos no ombro, cabelos pretos, olhos castanhos, uso óculos e a cor da pele é parda. Ao fundo tem um vaso e um quadro de flores. Bom, vamos então para a participação da Sâmia. A minha primeira pergunta para a professora Kátia é em relação
aos nomes que a gente dá à educação especial e educação inclusiva, né? Hoje a gente fala muito de inclusão e se fala também educação especial. Eu gostaria de saber, eu acho que é uma dúvida de muita gente, se há uma diferença, o que é a educação inclusiva, né, e a especial, o que é a inclusão e o que é a educação especial, ou se são as mesmas coisas. Minha pergunta é essa. Obrigada. Não são as mesmas coisas. E as pessoas costumam tratar como sinônimo educação especial e educação inclusiva. E é importante esclarecer isso, porque é comum a gente escutar, eu tenho 2 alunos de inclusão, eu tenho 3 alunos de inclusão, se referindo a alunos da educação especial. Então, o que é a educação inclusiva? O próprio nome já diz, e particularmente acho até redundante quando se fala educação inclusiva, porque educação é para todo mundo. Então, a educação tem que atender a todas as pessoas e levando em consideração as características de cada uma delas. A educação inclusiva é educação para todos, envolvendo diferenças sociais, físicas, de gênero, religiosas, econômicas. Então, eu preciso atender todos, eu preciso oferecer a mesma educação para todos, que tenham a mesma oportunidade. Agora, a educação especial, ela é um segmento da educação inclusiva. Imagina que a educação inclusiva é uma bola, um universo muito grande, e dentro desse universo eu tenho nichos, eu tenho públicos diferentes. Então, dentro da educação para todos, eu não posso, por exemplo, alfabetizar crianças e alfabetizar adultos da mesma forma. Todos têm que ser atendidos, crianças e adultos, mas são públicos diferentes, regidos por legislação diferentes e que têm necessidades diferentes também. Então, eu vou alfabetizar a criança e o adulto de formas diferentes. Isso é inclusão, atendendo a nichos diferentes. A educação especial é um desses nichos. Então, dentro da educação para todos, eu tenho educação prisional, tenho educação fundamental, educação infantil, educação superior, educação domiciliar, educação hospitalar, educação profissionalizante e educação especial. Cada uma dessas modalidades atende a um grupo diferente. Então, como eu disse, né, no primeiro exemplo, as crianças têm um atendimento diferente dos adultos, são grupos diferentes com necessidades diferentes. A educação especial é um nicho dentro desse grande universo que atende um público muito específico. O público atendido pela educação especial é composto pelas pessoas com deficiências, todas elas. Então, física, auditiva, visual, intelectual, múltipla, surdo-cegueira. Também nesse grupo entram os autistas e os superdotados. Esse é o público atendido pela educação especial. Então, quando você fala assim, eu tenho 2 alunos de inclusão, não, você tem todos de inclusão. Você tem 30, 40 de inclusão. Todos nós precisamos ser incluídos. E aí, só um exemplo que eu acho que ilustra bem, é quando a gente pensa no nosso tempo de estudante, quando você tinha o canhoto, por exemplo, tinha que procurar na faculdade ou na escola uma mesinha que tivesse, uma cadeira, que tivesse a mesinha de braço do lado esquerdo. Porque era muito difícil achar. Pelo menos no tempo em que eu estudei, na minha escola, não se achava. Aí todo canhoto tinha que ficar procurando uma cadeira que atendesse à sua necessidade. Ele não estava sendo incluído. Existem as pessoas que escrevem com a mão esquerda e eles precisam ser incluídos. Então, esse é um exemplo bem simples de inclusão. Por que não se encontra cadeira com o braço do lado esquerdo? Hoje a gente tem muito mais, né? Mas antigamente não. E essas pessoas não eram lembradas, então elas tinham que ficar correndo atrás de um lugar onde tivesse uma cadeira para trazer. E isso é um exemplo de inclusão. O canhoto tem que ser incluído, né? Todas as diferenças são abarcadas dentro da educação inclusiva. Agora, quando se fala em educação especial, aí sim, é um grupo muito específico, formado pelas deficiências, autismo e superdotação. Então, não são sinônimos. A gente precisa começar a se policiar e se corrigir. Eu não tenho um aluno de inclusão, 2, eu tenho todos. Eu posso ter 1 ou 2 público-alvo da educação especial. Aí sim. Eu acho que essa é a diferença. Perfeito. A próxima pergunta é o professor Sérgio, né, que vai fazer. Boa tarde. Olá, tudo bem, professora Kátia? Tudo jóia? Tudo bem. Professora, eu, como da área de ciências, né, e quanto outros professores também, nós encontramos muitas dificuldades em adaptar
as habilidades, o currículo, até mesmo as atividades práticas para os estudantes da educação especial. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né, e ter dando aí algumas ideias para os nossos professores com relação às atividades práticas, como nós podemos adaptar ou inserir os estudantes da educação especial nas atividades práticas, visto que tem muitas atividades que os professores encontram muitas dificuldades para estar inserindo esses estudantes. Aí a gente vai depender da deficiência, né? Quando se fala do público da educação especial, nós temos surdos, temos cegos, temos deficientes intelectuais, temos autistas, temos superdotados. E aí, né, de que público eu estou falando? Porque cada um também tem a sua especificidade. Então, eu preciso saber a que público eu estou me dirigindo para pensar num objetivo para esse público ou para esse indivíduo. A educação especial, o principal objetivo da educação especial é oferecer autonomia para a pessoa com deficiência. Esse é o principal. O máximo que a gente puder oferecer, porque ele tem uma vida autônoma, a gente precisa oferecer. Mesmo quando o conteúdo que eu vou trabalhar com ele não é completamente acadêmico. Né? Então, assim, eu preciso primeiro, a gente tem que seguir uma ordem. Eu vejo os professores muito preocupados com o que fazer. O que eu vou dar? O que eu vou fazer? Essa não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é o que ele precisa aprender? Essa é a pergunta que vai dirigir o trabalho do professor. O que meu aluno precisa aprender? Lembrando que nós temos necessidades funcionais e necessidades acadêmicas depois. Primeiro eu tenho que funcionar, primeiro eu tenho que sobreviver, primeiro eu tenho que ter alguma autonomia na rotina, na minha vida, no dia a dia. Essa é a primeira necessidade, a de sobrevivência. Depois, o aprendizado escolar. Então, eu preciso conhecer meu aluno primeiro, saber o que ele já sabe e me perguntar o que agora ele precisa aprender para sobreviver na vida. Essa é a primeira coisa. Se eu percebo que ele tem uma funcionalidade adequada, eu então vou pensar no conteúdo acadêmico. Mas se ele não tem uma funcionalidade, aí eu estou falando especialmente de deficientes intelectuais e autistas, quando eles não têm uma funcionalidade que lhes permita alguma autonomia, então eu vou trabalhar a questão da funcionalidade primeiro. A gente tem alguns autistas, por exemplo, que são brilhantes, né, tem uma inteligência acima da média, mas que atividades funcionais no dia a dia eles não conseguem desempenhar. Então, fechar o botão de uma camisa, amarrar um sapato. Nossa, mas ele é tão inteligente e não consegue fazer isso, que é tão simples. Sim, por dificuldades motoras que são naturais do transtorno. Então, eu preciso primeiro, o professor não pode ficar angustiado, querendo saber o que fazer e quais adaptações fazer. Essa não é a primeira pergunta. A primeira é o que ele precisa aprender. Ele precisa aprender a escrever o nome dele. Pronto. É isso, esse é o meu objetivo. Eu não preciso pensar em outras coisas. Poxa, mas isso não é da minha disciplina, como é que eu vou fazer isso? Aí é que os professores têm que trabalhar todos juntos. A ideia é que todos trabalhem juntos em torno do mesmo objetivo para atender aquela necessidade funcional daquele aluno. Se ele não tiver uma funcionalidade adequada, o acadêmico não vai acontecer. Então, ele precisa aprender o nome, né? Um aluno analfabeto, ele precisa aprender o nome. Ele não tem dificuldades motoras, né? Eu estou aqui criando um personagem. Ele não tem dificuldades motoras, ele não está alfabetizado. Qual é o nosso primeiro objetivo? Vamos ensiná-lo a escrever o nome. Todos os professores podem trabalhar em torno desse objetivo dentro das suas disciplinas. E aí, esse é o objetivo. Alcançou o objetivo? Agora eu vou colocar um novo. Alcançou o novo? Ele aprendeu nome e sobrenome, ele aprendeu nome, endereço, telefone? Agora eu vou colocar um novo. Por que eu vou começar nome, sobrenome, endereço, telefone? Porque isso é para sobrevivência. Um adulto com deficiência intelectual, ele tem que saber pegar um ônibus, ele tem que saber atravessar uma rua, ele tem que saber onde ele mora, ele tem que saber dar o endereço dele. A gente sempre tem que pensar primeiro na funcionalidade para a vida. E aí, isso estando dentro do que se espera para a série, aí a gente pensa em conteúdos acadêmicos. E aí a pergunta continua sendo a mesma. É degrau a degrau. Ele sabe isso. E agora, o que é que eu preciso ensinar? E aí cada um vai pensar na sua disciplina, dar uma olhada lá no seu currículo e ver o que o aluno precisa aprender nesse momento. Alunos com deficiência intelectual, por exemplo, que
Eu estou falando da deficiência intelectual porque eu acredito que seja a mais complexa nesse sentido. A cegueira e a surdez, a gente tem aí o apoio de Libras para cegueira, eles têm as tecnologias assistivas também. Então, eu fico pensando mais na deficiência intelectual e no autismo por conta mesmo da dificuldade da compreensão e da execução de algumas atividades. E aí, se você tem adolescentes na fase da puberdade, dentro da sua sala de aula, o que é que eles precisam saber? Primeiro, especialmente esses que são mais vulneráveis, dentro da biologia, o que que aquele menino, aquela menina, que são presas fáceis, por exemplo, para pessoas aí de má índole, o que que eles precisam saber? Eu estou falando de corpo humano, por exemplo, o que que eles têm que saber agora? Ah, mas não é o conteúdo do momento. Sim, mas eles precisam aprender isso agora, eles precisam falar de sexo, de reprodução, de gravidez agora, porque isso é necessário para a sobrevivência, para a autodefesa, porque é necessário para funcionar na vida. Então, o objetivo é sempre esse, pensar no que ele precisa aprender. Se ele já tem esse conhecimento, e agora? O que eu vou ensinar para ele? Vou falar sobre drogas? Né? Vou falar sobre cigarro, sobre álcool, quanto isso faz mal? Né? Por quê? Porque ele precisa disso para aprender a dizer não. Então, sempre a funcionalidade em primeiro lugar. E a pergunta que vai nortear sempre, o que o aluno precisa, não é o que eu quero, não é o que o currículo está dizendo. Eu vou usar isso como norte? Sim, mas é o que ele precisa. Se o que o currículo está pedindo não é o que ele precisa nesse momento, eu, professora, tenho autonomia para recuar e oferecer para ele aquilo que ele precisa. Ou até para adiantar, né? No caso de superdotados, por exemplo, eu tenho autonomia para adiantar também, né? Para enriquecer o currículo dele também. Vamos pensar num autista grave. Ele não vai fazer vida acadêmica. Né? Nós gostaríamos que todos fizessem, mas temos que enxergar a realidade como ela é. Alguns não prosseguirão. E esses que não prosseguirão precisam, ainda assim, de uma vida funcional. Isso é o principal. Então, a gente tem que pensar sempre nisso em primeiro lugar. Muito obrigado, Kátia, pelas suas palavras. Passo para o próximo colega, para a próxima questão. Oi, Kátia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação na nossa TPC. É um prazer ter você, que é especialista nessa área. Na verdade, eu não tenho uma questão. Eu sempre me preocupo, enquanto educadora, o que eu posso fazer para que esse aluno, quando egresse a educação básica, leve os meus ensinamentos em física para a vida deles. Então, eu queria ler um trecho para você do currículo de Ciências da Natureza para o componente de física, a respeito do perfil do aluno que nós temos e, após os ensinamentos de física, o que se espera dele. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse trecho que eu vou ler e fizesse uma associação com os alunos público-alvo da educação especial. Eu vou fazer a leitura. Então, está lá, assim, no currículo de Ciências da Natureza. Física para o ensino médio. Os alunos participam desse cotidiano modificado pela ciência e pela tecnologia, usufruindo das comodidades tecnológicas e se deparando com nomes, conceitos e personagens da ciência veiculados pela mídia. A ficção científica estimula a imaginação dos adolescentes, instigando a busca pelo novo, pelo virtual, pelo extraordinário. Nesse sentido, mesmo jovens que, após a conclusão do ensino médio, não venham a ter contato com práticas científicas, ainda terão adquirido a formação necessária para compreender o mundo em que vivem e dele participar. Os que se dirigirem às carreiras científico-tecnológicas terão no ensino médio as bases do pensamento científico para a continuidade de seus estudos e para os afazeres da vida profissional ou universitária. Então, desse trecho, você, enquanto educadora e especialista na educação especial, eu gostaria que você desse o seu parecer se esses alunos público-alvo da educação especial são contemplados nesse trecho do currículo de Ciências da Natureza. São contemplados com uma única ressalva, desde que se use os recursos adequados para cada especificidade. O aluno surdo, ele precisa de informação visual.
senão ele não vai reter todo aquele conhecimento necessário para a vida. Eu acho que aí nessa questão que você coloca, eu concordo totalmente, fazendo essa pequena ressalva. Os recursos precisam ser providenciados. O aluno cego, se ele não tiver o recurso tátil, se eles não fizerem experiências, se eles não tiverem informações através de outros estímulos sensoriais, né, que não o auditivo, no caso do surdo, e que não o visual, no caso do cego, eles precisam ter recursos para reter esse conhecimento. Aliás, todos, né, todo tipo de conhecimento. Quando você oferece o recurso adequado, sem dúvida, ele compreende, ele retém e ele leva para a vida. Mas ele precisa do recurso adequado. Ainda mais quando se fala, né, das ciências da natureza, a possibilidade de fazer experiências, a possibilidade de tatear, de cheirar, de sentir, de ter contato é muito grande. E o próprio exercício da vida, né, no dia a dia. Você está na cozinha, você está trabalhando com química e física. Você está atravessando uma rua, você está trabalhando com física. É importante que eles tenham os recursos adequados para cada especificidade. Pessoas com deficiência intelectual, com autismo, precisam do máximo possível de informações sensoriais, para que eles consigam formar. Ele tem uma estimulação visual, uma auditiva, uma tátil. Ele, com essas informações, ele vai conseguir formar um conhecimento, um conceito, mas ele precisa dessas informações. Por que aqui, né, usando o exemplo próximo, por que aqui todos nós nos descrevemos? Para que o cego tenha essa informação, para que a pessoa com baixa visão tenha essa informação. Se nós não oferecemos a informação de como nós somos para essas pessoas, eles vão nos ouvir? Vão. Eles vão entender? Vão. Mas vai ficar uma lacuna. Quem é que está falando? Como é essa pessoa que está falando? Então, a gente precisa oferecer o máximo de informação possível, o máximo de recursos possíveis. E aí, sem dúvida, eles levam para a vida todas as experiências que os professores oferecerem para eles. A gente precisa dar estrada para eles caminharem. O caminho eles farão, e aonde eles chegarão, nós não sabemos, mas a estrada a gente precisa oferecer. Muito obrigada, Kátia. Eu passo a palavra agora para a colega Ciomara. Olá, Kátia, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada. Kátia, nós já sabemos que o processo de inclusão dos estudantes com deficiência, necessidades especiais, ainda é um desafio para todos os professores. E a adaptação curricular, ela constitui uma possibilidade para atender os estudantes com deficiência ou aqueles estudantes que têm alguma necessidade, dificuldade na aprendizagem, né? Diante de tudo isso, qual o olhar que o professor de Química precisa ter para pensar numa sequência de atividades que ele possa contribuir com a vida do estudante, né? Você já até citou alguns exemplos em algum momento que nós já conversamos, mas eu acredito que seja importante frisar mais uma vez. Sim. Tá? Acho que complementando um pouco daquilo que nós já falamos anteriormente, né, com o Sérgio, com a Alessandra. O professor, ele precisa incorporar um roteiro, um passo a passo. O professor é sempre muito preocupado e muito angustiado em procurar e oferecer atividades. Eu vejo professores angustiados. Eu tenho um aluno surdo na minha sala, que tipo de atividade que eu vou dar para ele? Eu tenho um aluno cego, que tipo de atividade? A gente começa do meio, quando se pensa, como se pensa, né? Esse não é o início do processo. Por isso o professor fica angustiado, porque ele fica perdido, ele não sabe bem o que fazer, acaba pegando atividades aqui e ali, oferecendo para o aluno, ele acaba não tendo clareza de um único objetivo para alcançar, e depois ele não sabe como continuar. Então, acho que para todas as situações, a gente precisa criar um roteiro. Esse roteiro segue alguns passos. Primeiro passo, conhecer o aluno. É a primeira coisa, o professor não pode ter pressa em oferecer coisas. Ele tem que oferecer para o aluno aquilo que ele está oferecendo para os outros e verificar como é que aquele aluno se comporta. E coletar informações, observar e coletar informações. Tanto dos documentos clínicos que esse aluno traz, documentos que estão no prontuário, informações da família, informações que a própria escola já deve ter a respeito desse aluno. O professor precisa conhecer, é a primeira coisa. Conhece o aluno ali mais ou menos, procura observar
o que o aluno já sabe fazer, mesmo que esteja aquém daquilo que a série espera. O que esse aluno já sabe fazer? Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, mas ele sabe desenhar e ele fala muito bem. Eu já tenho uma informação. E o que esse aluno não sabe? E o que ele precisa aprender? Então, são 3 perguntas. O que ele sabe, o que ele não sabe e o que ele precisa aprender agora. A partir disso, o que ele precisa aprender agora, eu tenho um objetivo. Ele precisa aprender a escrever, porque ele sabe desenhar, ele sabe falar, eu consigo uma interação com ele através de oralidade, mas ele precisa aprender a escrever. Então, esse é o meu objetivo. Agora, aprender a escrever é uma coisa gigante. Quando você fala em alfabetização, é um universo imenso, e a gente tem que quebrar esse universo em pedacinhos. Ele precisa aprender a ler e escrever? Tá, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu sendo PEB 2, né, com tão pouco tempo na sala de aula, eu não vou conseguir fazer isso. Quebra em pedacinhos, pega um único objetivo. Ele vai escrever o nome, exemplo anterior, né, eu tinha dado. Ele vai escrever o nome. Esse é o meu objetivo, eu já tenho um objetivo. Agora, os professores vão procurar atividades referentes a esse objetivo. E todos podem fazer a mesma coisa, porque assim a gente ganha tempo. Se todos trabalharem em volta do mesmo objetivo, a gente ganha tempo e esse aluno vai aprender a escrever o nome mais rápido. E dentro de cada disciplina, claro que ele vai recebendo oralmente o conteúdo da série. Conseguiu? Atingiu o objetivo? Conseguiu escrever o nome? Ótimo. Vamos colocar um novo objetivo. E vamos avaliando se ele alcançou o objetivo que eu fixei ou não. Se ele alcançou, ótimo. Se ele não alcançou, eu preciso me replanejar. Eu preciso, talvez, recuar em algum passo anterior. Talvez ele não saiba letras. Como é que ele vai escrever o nome se ele não sabe letras? Talvez eu precise recuar lá nas letras, isoladamente, para então depois colocar para ele a escrita do próprio nome. Então, é uma avaliação, uma reavaliação constante, através de pequenos objetivos que são em sequência. Um tem que vir após o outro. O nosso trabalho com a educação especial, com a educação de uma forma geral, mas na educação especial, tem que ser uma coisa lógica. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso saber o que ele precisa aprender para eu oferecer a estrada. Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar. No momento em que eu sei onde eu quero chegar, eu não me perco no caminho. Eu não vou ficar batendo cabeça e angustiada procurando coisas para ele fazer. Eu já sei o que eu tenho que procurar. Eu vou procurar atividades referentes àquele objetivo e oferecer para o aluno e avaliar constantemente como é que está sendo a caminhada desse aluno, se ele alcançou ou não o objetivo, se eu posso avançar ou se eu tenho que recuar, se eu tenho que complementar. Então, essa eu acho que é a forma mais lógica e a forma em que o professor consegue ter domínio do que ele está fazendo, clareza do que ele está fazendo, e isso frustra muito menos, porque o professor sabe o caminho que ele está trilhando, ele não fica com aquela sensação de que está nadando e morrendo na praia sempre, porque essa é uma sensação frequente dos professores. Poxa, eu faço, mas eu não sei o que fazer, ele não consegue. Se a gente se preocupar um passinho de cada vez, com cada etapa, a coisa fica sob nosso controle. E os resultados ficam mais claros. A gente não se sente tão perdido assim. Então, acho que a ordem é essa: conhecer o aluno, saber suas características, se informar a respeito dele, entender o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa aprender. Em cima do que ele precisa aprender, eu tenho um objetivo. Agora eu vou aplicar. Eu vou aplicar atividades e depois eu vou avaliar. Desculpa, nessa sequência, eu posso inserir os conceitos do meu componente curricular, né? Sim. Eu posso trabalhar, se eu tiver que trabalhar com alfabetização, por exemplo, de repente o aluno já é alfabetizado, assim, tem um pouco, né, da alfabetização, não concluiu o processo ainda, mas ele já lê algumas coisas, ele escreve algumas coisas. Eu posso trazer palavras da química para a realidade dele também, para que ele escreva, para que ele leia pequenos textos, e trabalhando sempre com a oralidade, porque é onde ele tem a expressão do conhecimento dele. A oralidade é muito importante. Você vai ter, por exemplo, alunos que não são deficientes, mas que têm dislexia. São inteligentes, mas têm dislexias, vão ter uma dificuldade eterna em leitura e escrita. E aí, eu vou ficar dando prova só escrita para esse aluno? Eu tenho que buscar a forma como ele expressa o conhecimento dele de uma forma que ele consiga realmente fazer isso. Ele sabe falar. Eu posso fazer provas orais, eu posso fazer questões, eu posso fazer uma apresentação, um seminário, alguma coisa em que ele se expresse oralmente e não necessariamente
através da escrita, porque eu sei que ele tem um transtorno de leitura escrita e cada vez que ele escrever, eu vou estar enfatizando aquilo que ele não consegue fazer. E eu preciso valorizar o que ele consegue fazer. Até por uma questão de autoestima, para que ele se estimule e queira mais, e queira continuar. E ele se sinta acolhido e entenda que as pessoas ali em volta dele valorizam o conhecimento que ele tem, muito acima da dificuldade que ele tem. Né? Então, isso é muito importante, valorizar a potencialidade em primeiro lugar. A dificuldade, a deficiência, o transtorno, eles vão existir para sempre. Salvo casos aí que é possível fazer uma cirurgia, né? No caso da visão ou da audição, salvo alguns casos que é possível reverter. Mas a maioria deles é para sempre. Então, aquele quadro, aquela condição vai permanecer. Eu não posso enxergar o aluno como se ele fosse só aquilo. É muito comum escutar assim, eu vou trabalhar com o fulaninho, aquele lá, aquele DI lá. O meu autista, já ouvi isso várias vezes também, o meu autista. Não, meu aluninho cego. Essa pessoa tem nome. E isso não, essa característica que ela tem, não pode resumir essa pessoa, ela é muito mais do que isso. A deficiência é uma característica que, junto com outras, compõe esse ser humano. Ela é uma característica que faz parte desse ser humano. Ela não é o todo. Então, eu preciso enxergar esse aluno como um todo. Ele tem dificuldades, sim, podem ser graves, sim, mas ele também tem potencialidades. Mesmo que nós julguemos pequenas potencialidades, ele tem potencialidades. E a gente precisa olhar com esses olhos e valorizar isso. Porque, senão, além de não conseguirmos trabalhar com a questão pedagógica, nós também criamos uma frustração para a gente e especialmente para ele. Porque ele nunca vai ser visto, ele nunca vai ser valorizado, ele nunca vai ser compreendido. E nós precisamos mostrar que ele tem valor, ele tem potencialidade, ele tem um lugar no mundo e ele é bem-vindo. Então, tudo isso faz parte do trabalho da escola também. Né? O acolhimento de uma forma integral, né? Para o ser humano de uma forma integral. Não resumir o ser humano à sua deficiência, eu acho que é o principal para se começar um bom trabalho. É enxergá-lo como um ser humano. Eu tenho uma característica qualquer, né? Ciomara é ruiva, né? Então, aquela ruiva, ela não é a ruiva, ela é Ciomara. É uma característica dela. Né? Então, acho que isso precisa ser observado com mais cuidado. O aluno gosta qualquer um gosta que lembre do nome dele, né? Que se refira a ele individualmente, né? Eu acho muito triste quando falam, o meu autista, o meu cego, aquele aluno surdo da minha sala. E assim, ainda quando se ouve esses termos, ok, o problema a maior ainda é quando se ouvem apelidos, termos pejorativos e fazendo referência a determinado aluno. Nós precisamos nos educar, todos nós. Né? Se nós não nos educarmos, nós não conseguiremos educar a ninguém. Nós somos agentes de mudança. Né? Nós precisamos trazer possibilidade de mudança real, né? Nas vidas dos nossos alunos de uma forma geral. Muito obrigada, Kátia. Obrigada. Passo a palavra agora para a Sandra, de matemática. Olá, é um prazer estar aqui te escutando, Kátia, aprendendo com você, né? A gente percebe que, independente do componente, todos os professores estão muito preocupados com isso. Não só a inclusão, como você falou, né? Não só dos alunos da educação especial, mas a inclusão de um todo. Passo a palavra para a Gi. Olá, Kátia, tudo bem? Tudo jóia, meninas? Então, tá bom. Praticamente, acho que a gente já discutiu, né, as angústias dos professores. E eu, em particular, quando sabia que eu poderia ter alunos com alguma necessidade de educação especial, eu ficava pensando assim, né, como é que eu vou fazer para eles participarem da minha aula de matemática, né? Só que aí eu penso, mas eu tenho que pensar nisso para todo mundo, né? Porque fazer participar da aula de matemática é bastante complicadinho. Mas eu acho que você acabou aí respondendo, né? Se eu tiver atividade funcional, se eu tiver o recurso correto, essa participação ela vai acontecer de fato, né? O que a gente precisa, eu acho que uma dica preciosa é quando a gente se planeja bem, né? O professor precisa se organizar. Quando ele se planeja bem e ele sabe que lá na sala dele um aluno é diferente do outro, independente de ser da educação especial
o aluno é da escola, o aluno também é da educação regular. Então, sem colocar diferenças entre os alunos, cada um tem a sua particularidade. Todos são diferentes e todos são desafiadores. O aluno que é superdotado também é um desafio, porque você precisa enriquecer, você precisa suprir a necessidade dele mais do que os outros estão solicitando naquele momento. Então, quando você entende que a sua sala é heterogênea e que, sem essa separação de aluno público-alvo da educação especial, aluno público-alvo do ensino regular, sem essa separação, todos eles têm potencialidades e dificuldades. Então, no momento em que eu tenho um público grande, que depende de mim, se eu me preparar com o máximo de recursos possível, com o máximo de estímulos sensoriais possível, eu consigo atender uma grande quantidade de uma única vez. Porque todo mundo tem dificuldade. E a adaptação curricular, ela não é só para a criança que tem deficiência, para o aluno que tem deficiência. Ela é para todo mundo, né, que tem alguma dificuldade. Então, se eu estou explicando determinado assunto e o aluno não está entendendo, eu vou lá e explico de um outro jeito, uso uma outra técnica, eu já estou adaptando. Exato. O professor já faz isso, é que ele não tem consciência de que ele faz. Isso eu falo sempre, o mais difícil o professor já faz. No meio daquele caos, às vezes, que está a sala de aula e o professor ali, ele está circulando, ele está atendendo um aqui, outro ali, explicando diferente. Isso é adaptação curricular e o professor já faz. A dificuldade é que ele não registra. E isso, quando ganha o registro, ganha forma. Ele pode ser visualizado. Aí o professor fala, gente, eu fiz isso tudo e nem me dei conta de que fiz. Então, quando você prepara uma aula com uma aula multissensorial, né, que a gente fala, com vários estímulos, com vários recursos, você vai atender a maioria, pelo menos. Porque cada cérebro aprende de um jeito, cada cérebro processa de um jeito. Existem pessoas que retêm muito mais informações visuais, outras auditivas, outras são mais sinestésicas, elas precisam do movimento, elas precisam mexer, elas precisam pegar. E se eu trago recursos, claro, dentro do possível, se eu trago variados recursos para uma mesma aula, para um mesmo conteúdo, se eu trago a funcionalidade, se eu não fico só na teoria, se eu não fico só distante, mas se eu trago aquilo para o dia a dia, e os alunos podem ter experiências com esses estímulos, a chance de sucesso é muito maior, porque, às vezes, a dificuldade do aluno que tem deficiência é a mesma do aluno regular, que tem uma tremenda dificuldade com matemática. E aqui, se a gente for pensar que as ciências exatas são aquelas que mais causam dificuldade, né, que a gente mais tem dificuldade, matemática, física, química, tudo aquilo que envolve o cálculo, o raciocínio lógico, geralmente são os grandes problemas, né, para os alunos. E quando você traz variados recursos e traz aquele conteúdo para a vida real, para a prática, para a rotina do dia a dia, a chance de você ter sucesso é muito maior. E você não vai ter um monte de trabalho. Então, para cada aluno eu vou ter que traçar um programa. Não. Você vai enriquecer a sua aula e vai oferecer. Aí você vai fazendo ajustes. Se eu percebo que tem um aluno lá da educação especial que ainda precisa de mais apoio, que ainda precisa de uma abordagem diferente, aí eu vou me ajustar com ele. Mas a minha maioria já conseguiu, já entendeu, já está dominando aquele conhecimento. Né? Então, exige planejamento do professor, organização e criatividade para poder recorrer aos recursos que possam proporcionar experiências reais para esses alunos. Tudo aquilo que a gente consegue experimentar é o que fica retido na memória, é o que a gente consegue trazer para a aplicação do dia a dia. Então, podendo experimentar, viver aquelas situações, aí sim você consegue alcançar, eu acho que com menos preocupação, né, os seus objetivos. Perfeito. Sandra, quer dizer mais alguma coisa? Não, isso mesmo. É o que ele quer, né? Saber como é que ele pode estar contribuindo para esse aluno, para ele se tornar um pouco mais independente, né? Eu acho que isso daí é o que a Kátia falou lá atrás, não pensar em vestibular, o que eu posso ser útil naquele momento para o aluno. Sim. Então, se a gente pensar na funcionalidade com os recursos certos, acho que a gente avança aí um bom trecho dessa caminhada, né? Muito. Nós temos experiência com professores que têm feito, eu tenho observado alguns que têm feito excelentes trabalhos, assim, na horta, colocando o aluno com a mão na massa ali, o aluno autista, que
tem dificuldade sensorial, tem uma dificuldade tátil, tem uma hipersensibilidade, ele está manipulando a terra, ele está sentindo o cheiro das ervas que eles estão plantando, ele está vivendo experiências que permitem com que ele crie sinapses, com que ele una todas essas sinapses e com que ele retenha um conhecimento que é importante para a vida e com que ele diminua um comportamento disruptivo que é a dificuldade com determinadas texturas. Então, ele está sendo exposto a variadas texturas e ele está agora ganhando coragem para experimentar essas texturas. E isso é muito importante, isso é um avanço. Aí você fala, nossa, mas aquele ali, ele está fazendo isso, mas ele não fala, ele não lê, ele não escreve, mas ele evoluiu. A evolução, seja ela qual for, precisa ser valorizada. Talvez ele nunca consiga ler. A gente precisa pensar com os pés na realidade. Ele pode um dia conseguir? Pode. A gente tem que tentar fazer isso, a gente tem que oferecer, tem que dar oportunidade, sim. Mas a gente não sabe até onde ele vai. Alguns talvez nunca consigam. Mas se ele nunca conseguir esse conhecimento que nós julgamos que é o principal da vida, mesmo que ele não consiga, ele sabe sobreviver com alguma independência, com alguma autonomia, porque ele foi exposto a isso. A gente precisa desmistificar também. Nós, enquanto professores, né, nós imaginamos para os nossos alunos, para os nossos filhos, que todo mundo trilhe uma vida acadêmica, né? Que todo mundo passe no vestibular e faça mestrado e doutorado e seja um grande intelectual. Isso não vai acontecer. Né? Nem com os alunos regulares. Isso não vai acontecer. Aqueles que fizerem essa escolha, aqueles que caminharem para essa direção, ok. Mas aqueles que não caminharem para essa direção, precisam ter o seu lugar valorizado na sociedade também. Nós precisamos de todo tipo de pessoas, de todo tipo de profissional, e eles têm que ter lugar, né, como cidadãos, como profissionais, como pessoas dentro dessa sociedade, e isso precisa ser valorizado. Então, tem uma experiência muito, muito bonita, que até hoje eu me emociono quando lembro dela, numa das nossas escolas mesmo. Hoje ela já não é mais coordenadora, mas se ela estiver por aí, ela vai lembrar quem é. Né? Numa das nossas escolas, a coordenadora estava tentando trabalhar com um aluno, com alguns professores, com um aluno com um comprometimento intelectual grande. E ela falou, olha, eu quero que você desenhe alguma coisa com a letra A. Trabalhou a letra A com ele de várias formas. Desenhe alguma coisa com a letra A. E ele desenhou. Quando ela me mostrou o desenho, ela falou, Kátia, o que você acha que é isso? Eu falei, um pé. O desenho era um pé. E ela falou, eu também achei que fosse um pé. Se a coordenadora estiver por aí, né, tô lembrando de você. Ela falou, eu também achei que fosse um pé. Quando eu vi esse pé, ela falou, eu desanimei. Falei, gente, fiquei tanto tempo ensinando A para esse menino. Por que ele desenhou um pé? Aí ela falou para ele, ela falou, você desenhou um pé? E ele falou, não. E ele tinha uma dificuldade de fono, né? Ele não pronunciava muito bem, não articulava muito bem. Ele falou, não, é uma árvore. E aí, assim, né? Para ela foi lindo, para mim foi lindo. Ele entendeu. Lá estava o A. Né? Era uma árvore, o A tá ali, ele entendeu. Gente, isso para a gente pode ser tão pequeno, mas para quem está lidando com aquilo o dia todo e para o aluno, gente, isso é um passo imenso, imenso, porque ele era muito comprometido, ele tinha muitas dificuldades. Então, a gente precisa aprender a valorizar aquilo que nós achamos que é pequeno, porque não tem pequeno, tudo é grande. Né? Toda caminhada é grande. E quando eles entendem que eles conseguiram, a emoção é imensa para eles, para nós, né, que estamos ali naquela luta. Todos os professores têm alguma experiência emocionante assim para contar, e isso tem que fazer parte da nossa vida. A gente precisa ficar satisfeito com essas vitórias que nós julgamos pequenas. Porque se a gente não souber valorizar essas vitórias, a gente vai ficar o tempo todo se frustrando. Ah, mas eu tento e não consigo, eu tento e não consigo. Conseguiu! O menino desenhou uma árvore. Conseguiu. Então, a gente precisa desmistificar algumas coisas para que o aluno evolua e para que a gente não sofra. Fantástico, muito obrigada. Sandra, tem mais alguma coisa? Não, é só agradecer, isso mesmo. Só agradecer mesmo, muito bom, eu adorei. Imagina, gente, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, a gente fica lá junto, né, na diretoria de ensino. Nós, de matemática, também temos muitas especificidades, né? Sim. Então a gente entende um pouco. A gente fica junto. Olha meio assim, né? A gente fica junto lá
lá na DE conversando sobre tantas coisas e agora trazer essas nossas conversas para os professores é uma delícia. Né? Então, obrigada a vocês pela oportunidade e por me darem esse espaço aqui. Porque eu sei que eu já tenho espaço com vocês lá, mas desfrutar desse espaço aqui agora com vocês está sendo precioso. É muito bom. E A acho que gente com isso, também, então, com eu certeza. passo a palavra. Olá, professora Kátia. Seja bem-vinda à nossa Oi, TPC. obrigada. São duas questões práticas e simples. A primeira, qual a evolução dentro da educação você consegue contextualizar para nós em ganhos? E a segunda, isso. E a segunda questão é mais simples. Explicar o que é mudo e o que é ser surdo. Então, vamos começar ao contrário. Vou começar da mais simples. Ok. Nós erramos muito quando falamos fulano é surdo-mudo. Foi excelente você ter perguntado isso. Fulano é mudo. Não é. A pessoa que é surda, e acho que quase que 100% dos casos, ela não fala porque ela não ouve. Né? Nós aprendemos, quando somos pequenos, nós aprendemos a falar porque ouvimos as pessoas falando com a gente. Aí tem a mãe, né? Chama a mamãe, aí a criança começa a falar. Né? Fala água, a criança começa a falar. O surdo não ouve e por isso ele não consegue aprender a falar. Aí tem todo um trabalho de fono para se fazer, mas na maioria das vezes ele não é mudo, ele é surdo. Ele não aprendeu a falar porque ele não ouve. Tanto não é mudo que ele vocaliza, ele emite sons, às vezes sons desconexos, ele tenta, muitos que fazem fono, tentam fazer a articulação das palavras e acabam fazendo num volume muito alto, mas porque eles não ouvem. Mudo é muito raro, o mudo existe, mas ele é muito raro, é aquele que realmente tem algum problema, né, no aparelho fonador aí, mas isso é muito raro. O que a gente vê, assim, quase que 100% dos casos são surdos. Então, nunca diga, o mudinho, né? O surdo mudo. Não, ele é surdo. Isso é importante colocar, né? Sempre a gente precisa lembrar a respeito disso, porque quando a pessoa não fala, a maioria das outras se refere a ela como muda, né? E não, ela é surda. 100% quase dos casos ela é surda, ela não é muda, ela é surda, tá bom? Tanto é que ela faz barulho, né? Ela vocaliza, tá bom? E aí a segunda pergunta, quais os ganhos, né, que nós tivemos na educação especial? Se a gente for olhar a história, e eu vou tentar resumir a história lá atrás, né, e trazendo aqui para a gente, se você for pensar lá na antiguidade, pessoas com deficiência eram deixadas à morte. Estou falando na Idade Antiga, né, eram deixadas à morte porque elas comprometiam a vida social daquele grupo, daquela comunidade. Seria uma pessoa não produtiva. Então, seria uma pessoa que não poderia ser uma guerreira, não poderia ser uma trabalhadora, então ela atrapalhava. E eram deixadas à morte, muitas vezes, isso lá na Idade Antiga. Depois, com a vinda do cristianismo, veio aquela questão da piedade, né? Então, não vamos matar, vamos, como se diz, vamos ter pena. É uma pessoa que talvez tenha sido castigada, é uma pessoa que talvez tenha um demônio, isso também era muito visto, né? A pessoa com deficiência era vista como alguém endemoniada, como alguém que estava sendo punida por alguma ação dela ou da família, e aí com o cristianismo veio a questão da piedade. Então, vamos dar uma esmola, vamos ajudar, mas é uma pessoa que ainda é improdutiva, é uma pessoa que está ali, que é digna de pena. E aí começaram a surgir os lugares de acolhimento para essas pessoas, né? Os asilos de acolhimento para essas pessoas improdutivas. Assim como existiam colônias de leprosos, né? Existiam também lugares onde essas pessoas com variadas deficiências eram deixadas e viviam da caridade, né, das outras. As coisas foram evoluindo e aí começou a se pensar na deficiência como algo que precisaria ser estudado. A ciência começou a estudar a respeito daqueles fenômenos. Por quê? Né? A pessoa nasceu assim, por que ela está assim? Isso começou a ser visto pelos olhos da ciência e começaram as pesquisas. E com as pesquisas evoluindo, então veio a questão, essa pessoa é improdutiva de fato? Né? Será que ela não pode desempenhar alguma coisa? E aí entra a educação, trazendo possibilidades
de desenvolvimento para esse indivíduo. Isso, assim, eu estou muito resumidamente, né? Vocês que são da história aí, vocês sabem melhor do que eu sobre isso. Eu estou encurtando muito. Mas hoje, né, depois com essa possibilidade de enxergar o deficiente como alguém produtivo, como alguém que ocupa um lugar, um espaço que pode produzir, então vieram as leis. Né? Algumas muito bem feitas, bem escritas, outras que ainda precisam de muito aprimoramento, mas é inegável que houve evolução, porque até pouco tempo atrás, essas crianças, né, esses indivíduos viviam da caridade dos outros mesmo, e quando se observou que eles tinham potencial, e aí falando do Brasil, né, Dom Pedro II, eu sou muito fã de Dom Pedro II, porque ele era um visionário, na minha opinião. Foi ele que começou com a educação especial no Brasil, né, com a construção do Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro, com a escola para meninas surdas. Foi ele que começou com isso, né? De uma forma geral, ele era um intelectual, ele prezava muito pela educação. Então, ele fez muito pela educação regular e também pela educação especial, quando ele trouxe essas possibilidades para surdos e cegos no Brasil. E esses institutos existem até hoje. A partir daí, a educação foi ganhando maior espaço, só que esses indivíduos ainda assim eram segregados, eles viviam escondidos, né, em casa, você não via por aí pessoas com deficiência física andando, as famílias tinham vergonha, e agora, né, com essa visão de que a pessoa com deficiência, ela não pode ser vista somente pela deficiência, porque ela é uma pessoa completa, e com as ideias de inclusão que foram evoluindo, nós hoje temos leis que atendem esse público. É claro que falta muita coisa ainda, mas a gente não pode negar que houve evolução. Hoje, na escola, nós temos o intérprete de Libras para o surdo. Até pouco tempo atrás não tínhamos. A lei é muito recente. Né? Hoje nós temos cuidadores para trabalhar com aqueles alunos que precisam de ajuda na mobilidade, na alimentação, na higiene. Isso também não existia até pouco tempo atrás. Então, eu acredito, as escolas especiais, né, antigamente não existia a escola especial, antigamente se confundia a escola especial com um sanatório. Então, autistas eram colocados em sanatórios, né? Hoje existem escolas especializadas, então, até mesmo a visão da escola especial hoje é completamente diferente. Eu acho que a gente ganhou bastante com o fato de apresentar para a sociedade que essas pessoas existem, com o fato de fazer com que a sociedade enxergue que essas pessoas existem. Uma vez que a sociedade enxerga, é possível que a gente lute por políticas públicas que vão atender essas pessoas da maneira como elas precisam ser atendidas. O cego pode entrar com um cão-guia aonde ele quiser, em qualquer espaço público. Isso é importante, é uma evolução também. Agora, né, quando a gente tinha o símbolo nas vagas, aquele símbolo da cadeira de roda, então você sabia que aquela vaga era para deficiente, mas e o autista? Como é que ele é deficiente também? E aí, como é que eu tenho preferência se eu não vejo a deficiência dele? Eu não consigo ver. E aí? Mas ele tem preferência também. Então, agora nós temos lá o símbolo do lacinho para o autismo. As coisas vão acontecendo, elas vêm evoluindo, sim. A gente ainda tem muito o que percorrer, mas eu acho que o ganho do que era no passado para hoje em dia é enorme, né? Do que nós vivíamos até pouco tempo atrás para agora, o ganho foi bastante. Eu espero que a gente continue nessa caminhada aí e esse público ganhe cada vez mais e ganhe mais espaço na sociedade onde eles estão também. Muito obrigado, Kátia. Obrigada. A sua fala, viu? Muito obrigado por ter nos ajudado. Imagina, eu que agradeço. Olá, Kátia. Tudo jóia? Tudo. Nós falamos de tantas coisas já, né? Menina, quanta coisa rica, né? Para nos auxiliar. E aí você falou, né? Sobre uma educação inclusiva. Realmente, quando a gente tem esse olhar de educação inclusiva e desenvolver aprendizagens significativas, né? Atendendo às múltiplas inteligências, e também as crianças que têm as suas deficiências, né? É uma educação inclusiva, né? Esse olhar atento para cada um de nossos alunos, para uma aprendizagem significativa, né?
Agora, Kátia, eu vou fazer uma pergunta porque, assim, como mensurar isso, né? Muitas vezes a gente está lá na sala de aula e desenvolve trabalhos significativos, como o exemplo que você deu do menino que desenhou a árvore, né? E a professora percebeu que ele conseguiu, né? Chegar lá, que ele entendeu, que ele compreendeu. Aí agora eu tenho que me reconstruir, né? De como dar, atribuir uma nota. Meu Deus, como era difícil fazer isso, sabe? Você pensa no todo na sala, como um todo, em todos os alunos, e você vai atribuindo notas. E aí você tem tua criança, teu adolescente com deficiência. E você viu, e você compara um com o outro, né? Porque muitas vezes eu corrigia as provas, eu comparava as questões, as respostas e atribuía aí o conceito, ou mesmo a habilidade desenvolvida, né? E meu aluno, este aluno que desenhou a árvore, que chegou lá, como é que eu vou atribuir uma nota, né? Ao comparar com todos. Era uma dúvida cruel, sabe? Eu tinha que me reconstruir e dizer, mas, meu Deus, ele conseguiu, no limite dele, no ritmo dele, ele conseguiu se superar. Que nota que eu vou atribuir? E isso, para mim, era desafiador, eu tive que reconstruir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não é uma tarefa fácil. Nós temos que nos reconstruir, porque nós temos que entender qual é o processo de aquisição de conhecimento, realmente qual é o nosso objetivo com o aluno. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Essa é uma angústia de todos, eu acho. Mas é uma angústia que realmente está atrelada ao pensamento do ensino que mede, né? Daquele ensino que mede conhecimento. E hoje em dia, até no ensino regular, a gente já entende que o conhecimento de uma pessoa não é medido por uma nota. Né? De repente, qualquer pessoa, você está fazendo lá uma prova, um concurso, não sei, e você não está legal, alguma coisa aconteceu naquele dia, você vai ter um rendimento mais baixo do que aquilo que você poderia ter. Então, a gente sabe que resumir também o conhecimento do ser humano a uma nota é muito complicado, né? E disso de todas as pessoas, isso é muito complicado. Mas a gente tem esse mecanismo, né, e precisamos nos adequar. Com relação à educação especial, voltando lá no começo, quando eu falei, eu preciso colocar um objetivo para aquele aluno, então voltando lá no exemplo. Eu preciso descobrir o que ele precisa saber. Ele precisa aprender o nome, vamos lá, voltar naquele exemplo. Ele precisa aprender a escrever o nome. Então, esse é meu objetivo. Todo mundo vai trabalhar em cima disso. Esse aluno conseguiu. Dentro do prazo estabelecido lá, ele conseguiu escrever o nome dele. Ele alcançou o objetivo. Nossa, Kátia, mas a gente está, né, num segundo ano do ensino médio. Todo mundo já está super alfabetizado, a gente está trabalhando, né, compreensão, interpretação de questões muito elaboradas. E ele só escreveu o nome. Esquece todo o resto da sua sala. Esquece, apaga da sua cabeça. Qual era o objetivo com esse aluno? Com deficiência intelectual, por exemplo. Não era só escrever o nome? Era. Então, é em cima desse objetivo que eu vou atribuir nota. O meu objetivo com a minha turma, eu não sei os currículos, gente, eu não tenho a menor noção do que se faz em cada série. Então, eu vou dar um chute aqui, assim, e eu posso estar totalmente errada. Sei lá, segundo ano do ensino médio, nós estamos estudando sobre Machado de Assis e a forma como ele escrevia, literatura e tal. E o meu aluninho lá, eu estou trabalhando como escreve o nome. Então, eu tenho um objetivo para a minha sala, de uma forma geral, e tenho um objetivo diferente para o meu aluno. Os meus alunos regulares serão avaliados conforme os objetivos fixados para eles. Eles é que tem que compreender Machado de Assis e tal. Isso é para eles. Para o meu aluninho com deficiência intelectual, escreva o nome. Só. Então, separa na sua cabeça tudo isso. Ele conseguiu escrever o nome? Conseguiu. Alcançou o objetivo? Alcançou. Que nota eu vou dar para ele? Aquilo que ele merece ter por ter alcançado o objetivo. 8, 9, 10? Sim, 11, 12 mil. Porque ele alcançou. Ai, Kátia, olha, a gente tentou, ele não conseguiu de jeito nenhum, tentamos de variadas maneiras e não foi possível. Ele conseguiu escrever uma parte. Que nota eu vou dar?
o parcial, né? O médio, 5. Não, ele não conseguiu de jeito nenhum. Posso dar uma nota baixa? Posso. Exatamente da mesma forma, só que com objetivos diferentes. O que é importante? Eu me respaldar, eu ter documentos, eu ter registros, preencher o anexo 3, para que eu tenha provas de que eu ofereci, eu fiz, eu dei todo o suporte e ainda assim ele não conseguiu. Então não adianta fazer um trabalho sem registro. O registro, ele organiza o trabalho pedagógico e também garante, assegura o trabalho do professor. Precisa ter lá o preenchimento do anexo 3, precisa ter a comprovação de que isso foi oferecido, mesmo que ele não tenha conseguido. A parte que cabe ao professor, que parte da escola foi feita, não foi oferecido. Ok, que nota ele vai ter? É o mesmo pensamento, tanto para aluno regular quanto para aluno da educação especial, só que com objetivos diferentes. Nossa, Kátia, mas então no final do ano o histórico dele vai estar cheio de 8, 9, 10? Então quando ele acabar o terceiro ano, ele pode ir para a faculdade? Vai estar cheio de 8, 9, 10, com uma pequena observação lá de que este aluno foi atendido nos termos da resolução 68. Se ele foi atendido nos termos da resolução 68, entende-se que ele teve um currículo adaptado e que aquelas notas são referentes ao currículo adaptado. Ele não teve o currículo comum, ele não é um aluno regular, ele é um aluno que teve um currículo adaptado com notas referentes a este currículo adaptado. Outra coisa que eu acho que é importante esclarecer também, e eu falo isso sempre, gente, sempre. Vocês vão ouvir repetidas vezes, mas eu preciso falar. É muito comum ouvir aquela coisa que inventaram. Ah, o aluno é deficiente, dá 5 para ele. Vamos dar o 5 básico. Gente, eu tenho horror a isso. Tenho horror. Porque se coloca nesse lugar. Você está dando uma nota para a condição dele. Isso é um crime. Você tem que dar nota para a produção dele. E não para a condição. Ah, fulano é DI, vai com 5. Ué? Então, eu estou medindo todo o conhecimento dele, a condição. Como é isso? Como é essa relação? Ninguém pode atribuir nota pela condição, porque então, se for assim, o loiro vai ter uma nota, o alto vai ter outra, o baixinho, o branco, o negro. Então, são condições, essas coisas são imutáveis. Eu não posso atribuir nota para uma característica da pessoa, eu tenho que atribuir nota para a produção daquela pessoa. É a mesma coisa quando o professor dá uma nota baixa porque o aluno faz bagunça na sala. Não é isso. Eu tenho que dar a nota referente à produção. Ele conseguiu? Alcançou os objetivos? Tem nota. Conseguiu parcialmente? Tem outra nota. Não conseguiu? Tem outra nota. O aluno da educação especial pode ser reprovado? Pode. Ele precisa ser empurrado? Não. Ele pode ser reprovado desde que você tenha comprovação de tudo que você ofereceu para ele. Você tem que assegurar o seu trabalho. Então, eu ofereci tudo isso aqui, nem os objetivos que foram fixados para ele, mesmo que estivessem ao alcance dele, ainda assim ele não conseguiu. Tentei recuperação, recuei objetivos, eu tentei uma série de coisas e ainda assim ele não conseguiu. Pode reprovar? Pode, mas você tem que se respaldar. Você tem que ter o seu trabalho super organizado. Então, voltando lá na questão da condição, né? Imagina que você, é só a gente pensar na gente, imagina que você vai lá fazer um concurso da sua vida e você está esperando por uma classificação para aquele cargo ali. Você sabe que você rachou de estudar, que você deu o seu melhor, depois você foi bater gabarito, você viu que você foi bem pra caramba, né? Então, você merecia aquilo ali. De repente, você vê a sua classificação super baixa. E aí, você entra com recurso e vai questionar. Por que eu estou com essa classificação tão baixa? Ah, é porque você é baixinho. Gente. E aí, o seu conhecimento fica onde? Jogado no lixo porque você é baixinho. Ou porque você é alto demais. Ou porque você tem o cabelo preto, ou loiro. Ou... Mesma coisa com uma pessoa com deficiência. Eu jogo o conhecimento que ela tem no lixo. E penso só na condição de deficiente. E dou uma nota 5 para ela porque ela é deficiente. Isso é crime, isso não se faz. Não pode. Então, o meu trabalho tem que ser organizado desde o começo. Desde o início. Para que eu tenha um trabalho pedagogicamente bem feito, bem organizado. Para que eu consiga enxergar os resultados e para que eu não cometa injustiça. Eu não cometa erros, e erros graves. Então, a gente precisa ficar super atento a isso. A forma de atribuir notas, então, Neuza, para alunos da educação especial e para alunos regulares, é a mesma. O que muda são os objetivos que eu quero alcançar
Em cima desses objetivos, eu vou mensurar se ele alcançou, se ele não alcançou, e atribuir a nota para ele. Lembrando, novamente, tudo com registro. Tudo, registros detalhados de tudo aquilo que você está fazendo. Porque enquanto não acontece nenhum problema judicial, ok. Na hora que acontece, você precisa ter tudo organizado para você apresentar o seu trabalho e justificar o porquê de determinada atitude, né, o porquê de determinado procedimento. Obrigada, Kátia. E duas coisinhas, né? O registro, como ele é importante, né? O registro tem que ser importante, e não só para comprovar o trabalho do aluno, mas também para o professor dar depois uma recuperada naquilo que o aluno conseguiu. É para o próprio trabalho dele, uma avaliação do próprio trabalho, a avaliação do aluno, e como isso auxilia na mensuração aí. O registro te organiza, né? O registro te organiza, o registro faz com que você consiga olhar para o que você já fez e agora para o que é que você precisa fazer. Exatamente. Então, às vezes, trabalhoso, né? Trabalhoso. É trabalhoso, mas é necessário. E aí eu fico pensando assim, o que é mais trabalhoso? Você sentar e escrever bem feito uma única vez, ou você ficar batendo cabeça o ano inteiro e sofrendo o ano inteiro e sem conseguir chegar a lugar nenhum? Exatamente. Né? O que te dá mais desgaste? Então, vamos sentar lá mais tempo e vamos ter esse trabalho uma única vez, né? Assim, vamos organizar aquilo para que eu não fique batendo cabeça o ano inteiro, sofrendo uma frustração o ano inteiro e sem saber o que eu estou fazendo o ano inteiro. Né? O professor, ele precisa se organizar, ele precisa se planejar, se organizar, não só por questões judiciais, se houver, mas também para organizar o trabalho pedagógico. Sim, tá certo. Obrigada, Kátia. Obrigada, Neuza. Bom, professora Kátia, já então finalizando aí o nosso ciclo de perguntas, né? Nós percebemos a sua dedicação no entendimento da legislação e aí da aplicabilidade da mesma, né? Então, você tem aí um grande conhecimento nessa área, né? Na educação especial. É próprio da filosofia perquirir na legislação o bem comum, né? Isso é uma das características da filosofia. E diante dessa realidade, eu gostaria que você pudesse expor aí seu ponto de vista sobre uma necessidade que você entende como mais urgente na atualização aí dessa legislação. Obrigada pelo grande conhecimento. Não é tão grande assim, não. E a gente só tenho algum conhecimento porque amo muito o que eu faço, lido com isso com prazer e tenho vocês aí ao meu lado, né, para a gente aprender junto. Então, o que eu acho mais urgente? E aí eu vou deixar muito claro, Geraldo, que eu estou falando em meu nome, nome da Kátia Ferreira Lima Firmino. Neste momento em que eu respondo essa pergunta, eu não estou representando a Secretaria da Educação. Eu estou falando em meu nome, com o meu CPF, com o meu RG. Tudo bem? O que eu acho que é prioritário? Eu acho que a legislação precisa ser melhorada. Existem leis que são muito boas, mas que a escrita delas traz possibilidade de duplo entendimento, abre brechas, e essas brechas abertas trazem questões judiciais e que, por causa dessa escrita, essa escrita dúbia, essa escrita que não é clara, às vezes o aluno público-alvo da educação especial não é atendido. Porque aí entra uma questão judicial, entra o litígio mesmo, né? Entre a família, o Estado, e aquilo vai acontecendo. Enquanto isso, a criança está perdendo tempo. Ela precisa ser socorrida o mais rápido possível. E isso não só a criança da educação especial, né? Todos nós. A gente sabe que qualquer problema que nós tenhamos, quando descoberto no início, as chances de melhora, né, e de desenvolvimento são muito maiores. Isso é um consenso. Agora, existem leis muito bem pensadas, mas mal escritas. E essas, por causa desses entendimentos confusos, né, o Estado entende de um jeito, o
Poder Judiciário entende de outro, a saúde entende de outro, a educação entende de outro, e a gente não se entende, e aí isso vai para uma ação judicial, essa criança está ali esperando por um atendimento que poderia ter sido providenciado com mais facilidade há muito tempo. E ela acaba ficando ali, esperando, perdendo grandes oportunidades de desenvolvimento por causa de leis que foram escritas por pessoas que não têm a menor compreensão do que se trata a educação especial. Acho que no Brasil, de uma forma geral, todo brasileiro entende, né? De economia, de religião, de futebol, de política e de educação, todo brasileiro entende. Mas aqueles que são os profissionais dessas áreas, muitas vezes não têm voz. Né? Então, assim, médicos, por exemplo, né, que falavam aí a respeito do Covid e tal, quantas vezes nós ouvimos médicos serem refutados pelo Poder Judiciário, por economistas, por toda sorte de brasileiros, e as palavras daqueles médicos, né, dos profissionais da área, muitas vezes eram desvalorizadas. Eu acho que isso acontece com todas as áreas de uma forma geral. No Brasil, todo mundo entende de educação, mas os professores não são ouvidos. Nós, profissionais da área da educação especial, não somos ouvidos. E aí, alguém bem intencionado senta ali, escreve uma lei baseada em discurso. E isso eu volto a falar. Eu estou falando em nome da Kátia. Eu não estou representando a Secretaria da Educação. Mas eu acredito que os profissionais da educação especial concordem comigo, porque isso lá na ponta, na hora de atender o aluno, dificulta muito. E aí você tem leis escritas e baseadas em discursos. Não são baseadas nem em teorias científicas, não são. São baseadas em discursos, em opiniões, em alguém que pensa que alguma coisa deve ser muito bom, aí vai lá, conversa com alguém lá do poder público, lá do legislativo, eles escrevem aquilo, e na prática aquilo não funciona. Às vezes até atrapalha. Então nós temos uma série de dificuldades com políticas públicas, por textos mal escritos, por textos sem fundamento científico algum, né, feitos com base em discursos de pessoas que muitas vezes não tiveram nem experiência com a educação especial. E nós, professores da educação especial, professores regulares, não somos ouvidos. Eu acho que nós alcançaríamos uma evolução muito grande nesse país quando o legislativo ouvisse profissionais de cada área para as quais eles escrevem as leis. Então, vamos falar de saúde? Consulta os médicos. Né? Vamos falar de educação? Consulte professores. Isso precisaria acontecer, porque assim nós teríamos leis objetivas e não esbarraríamos em tanta burocracia e em questões que impedem o ser humano de se desenvolver. Então, acredito, né, como falei antes para o Alessandro, que houve evolução sim, a gente não pode negar que houve. Por outro lado, existem muitas coisas, especialmente voltadas às políticas públicas e à escrita de leis, que não têm fundamento e precisam ser revistas urgentemente para a gente conseguir atender melhor esse público. Nós não estamos atendendo esse público como eles merecem ser atendidos ainda e como eles precisam ser atendidos ainda. Em todos os países desenvolvidos, educação e saúde caminham juntas para o desenvolvimento de determinado aluno com determinada deficiência. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem a saúde fala uma coisa, a educação fala outra, quando na verdade a gente precisaria caminhar junto, porque essa pessoa precisa dos dois apoios. E nós aqui não conseguimos isso ainda. E são coisas que lá no final, lá na ponta, quando chega no indivíduo, causam um prejuízo muito grande para a vida dele. O ser humano precisaria ser visto como um todo. E todas as questões públicas, né, as políticas públicas, precisariam contemplar essas pessoas como seres humanos completos. E não como uma característica aqui, outra característica ali. Não, precisava enxergar isso de uma forma completa, de uma forma prática, bem fundamentada, com base científica, para que a gente conseguisse resultados. Essa é a minha opinião, né? Você perguntou a minha opinião, então essa é a minha opinião. E a gente continua nessa luta aí
para tentar fazer o máximo possível para essas crianças, né? Não só eu e os professores de educação especial, mas eu sei que vocês também, né? Professores regulares, fazem o máximo que podem, né? Lutam o máximo que podem e muitas vezes se frustram exatamente pelos mesmos motivos pelos quais nós, da educação especial, nos frustramos. Faltam políticas públicas bem feitas, né? Faltam leis bem escritas, bem fundamentadas e que proporcionem, de fato, o desenvolvimento desses alunos. Um desenvolvimento real e não um desenvolvimento para preencher números estatísticos. Um desenvolvimento real. Vamos esperar aí, né, que esses nossos legisladores, né, sejam mais sensíveis a essa realidade, né, e possam caminhar no sentido da construção dessa demanda, né, de uma melhor redação, de uma melhor condição, né, para que esses que necessitam da educação especial possam ter esse amparo legal de forma mais direta, de forma mais simples e objetiva, como você bem frisou aí, né? Então, a sua participação é sempre, né, uma participação especial, né? Você é uma pessoa de um conhecimento muito grande, que sempre acrescenta, né? Sim, a Secretaria da Educação, volto a dizer e reitero, né? Acrescenta sim a Secretaria da Educação, e nós agradecemos por esse momento, por ter estado conosco nesse último ATPC do ano, dando aí os seus préstimos, né? Emprestando um pouco da sua sabedoria, né? Nos trazendo aí um pouco desse conhecimento sobre o que realmente é educação especial nesse país. Nós agradecemos a sua presença, tá? Foi um grande prazer tê-la conosco nesse momento e vamos aí continuar juntos no nosso trabalho, né? Nós esperamos continuar contando com o seu trabalho aí na nossa diretoria de ensino. Muito obrigado pela participação no ATPC de hoje, em nome de todos os nossos colegas aqui presentes. Eu é que agradeço muito, amo participar com vocês de ATPC, porque a gente tem que caminhar junto mesmo, né? A educação especial está dentro da educação regular, então quando eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com vocês na formação dos professores, eu fico muito feliz, é um prazer enorme estar com vocês na formação dos nossos professores e trocar conhecimento. Eu gostaria muito realmente de ser tudo isso que o Geraldo falou, mas nós estamos trocando conhecimento e isso é muito gostoso. Então, obrigada por me convidarem, obrigada por terem a paciência de me escutarem até agora. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, colegas PCPs, dos professores. Foi muito, muito gostoso estar aqui hoje com vocês. Acho que essa nossa formação foi uma delícia e a gente pode aplaudir em Libras, né? Vamos lá, todo mundo. Obrigada, queridos, obrigada. Olá, professores. Chegamos ao término de mais uma ATPC das áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Desde já, agradecemos a todos pela participação no decorrer deste ano, desejamos um excelente término de ano letivo e boas festas a todos, e retornaremos em 2022 com as nossas ATPCs. Não esqueçam de preencher a lista de presença, aqueles que possuem aulas somente do Inova, preencher lista específica. Um grande abraço a todos e até mais!